Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Oi, nesta quarta conversa com o César Souza, vamos mostrar como o líder inspirador se diferencia dos líderes tradicionais, que possuem uma visão limitada e até mesmo míope do seu papel. Infelizmente, a maioria dos líderes que eu conheço sofrem de uma certa miopia. Essa miopia vem de um modelo mental que a universidade, o mundo acadêmico, a literatura sobre liderança colocou como se as organizações, as empresas, no caso mais específico, tivessem paredes. Só que essas paredes são imaginárias, as paredes na realidade não existem. Isso é o que eu passei a chamar essa miopia da liderança 90 graus. Como se fosse uma liderança muito restrita, muito limitada, a liderança do quadradinho. Então, na família também isso acontece. Os pais liderando filhos, muitas vezes pensam na liderança do filho, na educação do filho, apenas dentro de casa ou dentro da escola. Não pensam de uma forma mais ampla, que muitas vezes a educação de filhos se dá nas ruas, se dá nas atividades sociais, nas atividades esportivas. Não é apenas quando está sentado na mesa de jantar ou na mesa de almoço, ou dentro das limites da parede de uma casa. No mundo escolar, a mesma coisa. A educação não se dá apenas dentro da sala de aula. É no dia a dia, a gente aprende na convivência com as pessoas. Então essa é uma visão mais ampla, mas infelizmente nós temos uma certa visão de túnel, e é o que eu chamo a miopia da liderança, ou a liderança 90 graus. O líder míope, para mim, é alguém que não enxerga bem a longo prazo, né? Ele vê a curto prazo, ele de repente tenta desenvolver alguma coisa, mas a longo prazo ele se perde, né? Não consegue ter a visão da corporação ou das atividades dele ao que ele pretende a longo prazo, né? Na acepção da palavra, é um líder que não enxerga bem. Pode ser que tenha algum sentido aí, um pouquinho mais amplo, um líder que não saiba comandar uma equipe, por exemplo, que não enxergue as necessidades dos liderados. É uma pessoa que só pensa na mesma coisa, bate na mesma tecla e não é aberto a novas ideias. Que não está aberto a novos projetos, novas visões ou coisas parecidas. Ele é uns 270 graus. Ele é um pouco aberto, tem seus lados fechados também. 280 graus. Porque às vezes ele é aberto, às vezes ele é fechado. Uma evidência de que as pessoas realmente pensam de uma forma muito limitada é que elas não conseguem ver, muitas vezes, a permeabilidade da empresa no contexto ou no ecossistema onde a empresa está instalada. Eu tenho feito um exercício sistemático na maioria dos eventos que eu conduzo e pergunto sempre aos executivos ou executivas como é que eles ou elas representariam graficamente uma empresa. Normalmente vem assim, eles desenham um quadrado e dentro desse quadrado colocam assim pessoas, tecnologia, equipamento, processos, colocam as coisas que acontecem no modo mental deles pensarem dentro das paredes de uma empresa. O que é importante a gente ver é que vem sempre um quadrado, dentro do quadrado algumas características da empresa e como se clientes estivessem lá de fora, fornecedores lá de fora, governo, ambiente, fatores sociais do lado de fora. Mas o mais importante é o que está na cabeça desses executivos, ou seja, o modelo mental, a forma pela qual nós pensamos da vida de uma empresa hoje, como se a empresa fosse o centro do universo. A empresa fosse o umbigo do sistema econômico. Galileu Galilei é o personagem histórico que mais influenciou a minha vida. Ele conseguiu, primeiro, desafiar um dogma existente e conseguiu provar que aquela não era a visão. Eu acho que esse é o papel do líder, colocar o conhecimento humano em um outro patamar através do questionamento dos dogmas existentes. Ao olhar para os céus através da luneta, segredos ocultos durante milênios se revelaram a Galileu. Através de suas observações, ele se deu conta de que a Terra não estava imóvel no centro do universo, mas que se movia em torno do Sol. A peça é A Vida de Galileu. O autor é o grande dramaturgo alemão Bertolt Brecht. A fala é de Galileu. Ao longo de 2000 anos, a humanidade acreditou que o Sol e as estrelas giram em torno dela. Mas agora, nós vamos sair para fora, para uma grande viagem. Tudo se move, meu amigo. A Terra gira em volta do Sol. E os comerciantes, os príncipes e até o Papa giram com ela.
Condenado pela Inquisição em 1633, Galileu é obrigado a renegar sua teoria. Mas a revolução científica que ele iniciou dura até hoje. Cada vez mais o líder tem que olhar não apenas a organização em si, mas como essa organização se insere dentro do mercado, dentro da sociedade, com relação aos clientes, com relação aos fornecedores, com relação à concorrência, mídia, governo. Então acho que é um papel de estar conectado com o mundo e vendo as oportunidades que surgem e que vão mudar cada vez mais a natureza de todos os negócios. Uma pessoa aberta que ouve todo mundo, que sabe entender as opiniões de todo mundo. É uma pessoa que você tem a abertura para conversar qualquer tipo de assunto com ele. Consiga encarar novos desafios, consiga trabalhar em novas áreas. Flexível, um cara que se adapta às situações, que entende o que está acontecendo na empresa, no mundo, isso é um cara aberto. O líder 90 graus é aquele que tem uma visão limitada, como eu falei, uma visão de túnel, é aquele que sofre de uma certa miopia. O líder 360 graus é aquele que tem a visão muito mais ampla. Ele olha para o ambiente de uma forma muito mais holística. Eu gosto de chamar o líder 360 graus de líder 2020. Veja bem, não é 2020, não é referente ao ano 2020. O 2020, em optometria, significa aquela pessoa que tem uma visão perfeita, bastante acurada. O 360 graus implica em ter um apetite por liderar as circunstâncias à medida que elas aparecem. O líder não tem data marcada, não tem hora marcada, nem local marcado para exercer a liderança. A liderança ocorre em todos os momentos da vida. E o líder 360 graus é aquele que entende que pode liderar fora, pode liderar clientes, pode liderar fornecedores, pode liderar comunidades, pode liderar outro tipo de instituição, líder também na família, líder na sua vida pessoal, líder dentro da empresa. Ou seja, é aquele líder que tem uma visão muito mais holística, muito mais abrangente da liderança e pratica isso e aproveita as oportunidades e não desperdiça as oportunidades de liderar porque não se sente confinado a um papel com data, local e hora marcada. Cada vez mais o líder tem que ser completo. Eu acho que não existe mais você ser líder de um punhado de gente. Você tem que liderar mercado, você tem que liderar os seus participantes, seus funcionários, você tem que liderar seus clientes, seus fornecedores. Liderar clientes significa estar um passo à frente do seu tempo e um passo à frente do tempo do seu cliente, para que se possa propor e criar coisas que sejam originais, soluções que possam trazer resultados inesperados para aquele momento. Portanto, você ser capaz de liderar no aspecto do relacionamento com sindicatos, com fornecedores, com terceiros, é uma habilidade que precisa estar presente e precisa ser cada vez mais percebida como importante e atuada nesse sentido e nessa direção. O líder 360 graus ele é um construtor de pontes, mais do que um construtor de paredes. Ele busca sinergias e alianças com clientes, com fornecedores, com parceiros. Ele tenta juntar o injuntável, consegue fazer aquilo que só os líderes realmente diferenciados conseguem. Quanto mais você viver a liderança, não só dentro do seu ambiente, mais você vai conhecer, mais você vai ganhar respeito das pessoas, respeito do mercado. Isso vai ser fundamental para que você consiga continuar crescendo. Liderar 360 graus não é privilégio de um executivo ou de uma executiva. Por exemplo, na vida familiar, um pai ou uma mãe exerce a liderança 360 graus quando entende que não significa apenas liderar filhos, pode liderar o ambiente onde vive, a vizinhança, o prédio onde vive, pode liderar as reuniões das escolas com os filhos, pode liderar a vida social dos filhos juntamente com os seus filhos, ou seja, se interessa pelo entorno da família. Na vida política, um personagem que muito me impressionou com a sua capacidade de exercício da liderança 360 graus foi o Tancredo Neves, um grande articulador, primeiro dentro das forças de resistência à ditadura que estava implantada no país, mas ele também lançou as suas pontes e construiu pontes muito eficazes com o sistema militar, com os formadores de opinião, com a mídia, com a igreja, buscando uma convergência de não considerar quem está do outro lado do balcão como inimigo, mas sim como eventual parceiro numa circunstância em busca de um objetivo comum. Talvez, da minha geração, ninguém tenha convivido com mais intimidade com as grandes lideranças do país, ora do governo, ora da oposição, do que eu. Isso me possibilita uma visão muito mais ampla e muito mais exata dos problemas nacionais. Tancredo Neves. O líder que lidera só para baixo
ele corre um risco sério de ser um comandador, um comandante. Ele vai só top-down aplicar o que ele pensa, aplicar o que ele quer que se faça, quer que a equipe faça, mas provavelmente não vai estar criando outros líderes, não está trazendo pessoas que estão comprometidas com o resultado. A pessoa que traz realmente, que consegue congregar em volta dele, em volta desse objetivo, em volta desse sonho, outras pessoas, provavelmente, muito provavelmente, está influenciando 360 graus, eu diria, para os lados, os colegas, para cima, o seu próprio chefe, a sua sociedade, as pessoas com as quais você convive fora da empresa, fora da sua organização, inclusive, e não só a sua linha hierárquica, né? Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Inegavelmente, os líderes 360 graus são muito mais bem-sucedidos do que o que eu chamo dos líderes 90 graus. Então, eles conseguem estabelecer pontes, conexões, etc., com outras situações e conseguem, com isso, se diferenciar daqueles líderes que apenas lideram dentro de casa ou dentro das paredes da empresa a sua equipe de trabalho. Alguns exemplos que me ocorrem, esse líder em 360 graus, um dos mais notáveis que eu conheço é da empresária Luísa Helena Trajano. A Luísa Helena, que é a superintendente atual do Magazine Luiza, é muito raro um líder, e no caso uma líder empresarial no varejo como ela ser admirada pelas pessoas pelas quais trabalha, ser admirada pelos clientes, muito raro, raríssimo ser admirado pelos fornecedores e também pela comunidade. Se você não trabalhar, que a cadeia ganhe, fornecedores, clientes, funcionários, você não consegue hoje ter sustentabilidade. E à medida que o líder tem que trabalhar esse ganha-ganha, ele começa a desenvolver o 360 graus, porque ele tem que ser mais aberto, ele tem que acertar feedback, ele tem que ir além das fronteiras, ele tem que entender o que está de fora, ele tem que buscar, acima de tudo, para trabalhar o ganha-ganha, ele tem que buscar parcerias. Quer dizer, ela não é considerada uma líder predadora, que só visa o lucro, não, pelo contrário. Ela busca essa convergência entre o lucro financeiro e o lucro, eu diria assim, criar uma felicidade para quem presta serviço para ela, para quem trabalha lá, para quem é fornecedor e também para os seus clientes, que é quem, no fundo, compra os produtos e serviços que ela oferece. Eu sempre tive como missão fazer uma empresa que crescesse e fosse feliz. Então, sempre foi uma meta nossa. Então, foi um trabalho muito longo para que primeiro o Ser Feliz estivesse dentro de nós, estivesse conosco, para depois a gente levar para fora. O exemplo da Embraer, para mim, é notável. Era uma empresa que estava numa situação muito ruim, na pré-privatização, em 1995, ela foi ressuscitada, ela foi revitalizada. Hoje é a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Ela fez coisas notáveis graças à liderança do Maurício Botelho, um grande líder, e mais recentemente do Frederico Curado. Nenhum país sobrevive nesse negócio aeronáutico olhando para as suas fronteiras. Então, nós tínhamos que olhar o mundo. Isso foi verdade até antes de eu lá chegar. Mas uma façanha, a Embraer conseguiu colocar aviões voando nos Estados Unidos ao final dos anos 70. Quer dizer, isso é uma tarefa enorme. Imagina o preconceito que não teve que ser vencido para que isso pudesse acontecer. Quer dizer, então foi um resultado, é preciso reconhecer esse resultado que foi lá alcançado. Isso é que é liderança 360 graus, quando uma empresa vai liderar o setor, ou quando vai liderar até os seus fornecedores, para com isso, de uma certa forma, se beneficiar. Para um brasileiro, hoje não basta ser cidadão brasileiro, tem que ser cidadão do mundo. O competidor dele, pessoalmente, não está dentro das fronteiras brasileiras. Pode estar na Ásia, já está nos Estados Unidos, já está na Europa, de um modo geral. Quer dizer, ele vai ter que vencer nesse mercado global, aonde ele vai ser exposto ao longo da vida dele. Um caso notável que eu conheço de liderança na comunidade é o caso da antiga Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, a Ampla. Essa empresa tinha índices de inadimplência muito grande, de gastos da energia elétrica muito grande. E quando o presidente que assumiu,
há algum tempo atrás. O Marcelo Lievines, que é um chileno muito bem sucedido, um grande líder de equipes, mas também um grande líder extramuros, junto com a sua diretora de recursos humanos, que é a Eunice Batista, e vários outros diretores na época, conseguiram desenhar um processo de comunicação e de interface e de conectividade e de parceria mesmo com as comunidades, mostrando como aqueles hábitos de inadimplência, de gato, etc., eram prejudiciais à empresa e como, consequentemente, eram prejudiciais à própria comunidade. E se comprometeu de criar alguns benefícios para as comunidades, obtendo com isso um comprometimento dos líderes, e o jogo virou. Da mesma forma que os líderes empresariais precisam se transformar em líderes 360 graus, ou como eu venho chamando em líderes 2020, também os profissionais de RH precisam se transformar em RH 360 graus e RHs 2020. Que nós já observamos, na realidade, no passado, na década de 50 e 60, eram meros, eu diria, chefes do setor de pessoal. Depois se evoluiu para serem gerentes de RH, mais recentemente como gerentes de pessoa. O próximo passo que precisam dar, como gerentes de talento, gerentes de líderes, formadores de líderes, aqueles que ajudam os líderes empresariais a montar as verdadeiras fábricas de líderes, isso só será possível se o próprio RH também tiver uma visão bem mais ampla da situação empresarial. O papel de recursos humanos tem evoluído bastante nos últimos anos, né? E agora, especialmente, o papel está se tornando talvez mais importante pela complexidade que o mundo atingiu, especialmente por quê? Porque hoje ele é muito fluido, as mudanças são muito grandes, muito rápidas. Então, no que se baseia o mundo e se baseia nas relações entre as pessoas. Por que recursos humanos, então, fica mais importante? Porque recursos humanos lida com as relações das pessoas o tempo todo. Tem vários recursos que a RH pode usar para ajudar esse autoconhecimento dos líderes. E depois, conhecendo os líderes, se conhecendo e a RH conhecendo, pode apoiar para que ele desenvolva as forças dele e administre aquilo que ele considera como ponto de debilidade ou, como o RH gosta de dizer, oportunidades de crescimento. Na minha experiência na empresa, o que efetivamente agrega muito à minha carreira e ao que eu posso agregar para a empresa é uma visão holística do processo. Eu passei por várias áreas na empresa e isso me faz ter uma visão de base muito boa, uma visão de negócios bastante interessante, uma visão de manufatura bastante interessante. Então, com esse desenvolvimento, eu consigo visualizar a empresa de cima para baixo, como se fosse realmente uma visão helicóptero de todo o processo. E isso dá uma vantagem bastante grande ao líder, ao gestor, que consegue visualizar holisticamente toda a empresa. O chefe é 360 graus, que ele está sempre aberto a todos os tipos de discussão. Eu sou o meu chefe e eu acho que eu sou bem aberto, eu sou mais 360 graus. Além da minha atividade como coordenador de alguns programas de desenvolvimento de líderes em algumas empresas, eu tenho atuado também como conselheiro pessoal de alguns líderes de algumas grandes empresas aqui no Brasil e até mesmo no exterior. Uma das principais mensagens que eu tenho dado a esses líderes nessas sessões de coaching pessoal é: solte suas amarras, liberte-se de alguns dogmas, de alguns conceitos, de algumas visões, de um modelo mental que eu estou sentindo que está aprisionando você, está impedindo você de ter essa visão mais ampla da realidade e inibindo muito essa capacidade, o seu potencial de liderança. Quer dizer, eu sempre procuro estimulá-los e encorajá-los a sair desse mundo mental que se colocaram, influenciados por algumas teorias acadêmicas e pela percepção e pelo exemplo até de alguns outros líderes, no sentido de que eles encontram o líder que existe dentro deles mesmos. E a melhor forma de encontrar isso é libertando-se de alguns conceitos e procurando conviver nas circunstâncias conforme elas aparecem, não importando se é com subordinado direto ou não, e tentando fazer com que eles saiam realmente, se me permite o reforço, que eles saiam para fora das paredes das suas organizações. Um dos fatos assim, que mais me marcou na minha formação como líder, como eterno aprendiz de liderança que eu sou até hoje e pretendo continuar sendo, foi um momento em que eu trabalhava como assessor do presidente da Odebrecht, o Norberto Odebrecht. Estava numa reunião com ele, junto com a sua assistente, a sua secretária
e alguns outros diretores da empresa, quando de repente alguém entrou e anunciou que um cliente que havia marcado com ele uma reunião para um determinado horário havia se antecipado e chegado cerca de 1 hora antes. Então ele parou a reunião, olhou para todos nós e disse assim: o que é que vocês estão esperando? Quando o cliente entra pela porta, a estrutura sai pela janela. Significa que ele estava colocando a ordem de prioridade e a verdadeira hierarquia que deve existir dentro de uma empresa. A hierarquia da empresa não é de uma pessoa que é chefe de outra. A hierarquia da empresa é que o cliente é que é chefe de todos. O último item que eu olho é quanto eu vou ganhar com ele. Porque primeiro eu tenho que entrar no sonho, eu tenho que sonhar o sonho do cliente. Eu tenho que conquistar o cliente. Eu tenho que liderar o cliente, no fundo é isso que eu não posso dizer, que eu vou liderar ele, servindo ele da melhor forma. Um dos maiores desafios que eu tive na minha vida profissional foi no momento em que eu fui, no início da década de 90, para os Estados Unidos, para tentar ajudar a empresa que eu trabalhava na época, a construtora Odebrecht, a penetrar e se estabelecer no mercado americano. Conseguimos fazer isso com bastante sucesso, mas eu sempre refleti sobre o que foi que realmente motivou esse grau de sucesso. Claro que, em primeiro lugar, a qualidade das pessoas que estavam lá e que foram para executar essa tarefa. Mas eu como líder na época reputo como um fato bastante importante, foi o cuidado que nós tivemos de exercer isso que eu estou chamando da liderança 360 graus. Então isso se traduziu em ações específicas que fizemos junto à universidade, junto ao governo, junto a instituições multilaterais, junto ao próprio governo americano, às diferentes instâncias do governo, junto às comunidades onde nós atuávamos, que era na Flórida e na Califórnia, no sentido de dar uma sustentabilidade à empresa. Nós chamávamos isso de gestão do entorno. A gestão do entorno nada mais é do que exercer a liderança 360 graus. Todo mundo sabe que um dos principais desafios do líder é entregar resultados. O que nem todos sabem é que o líder precisa ter um conjunto equilibrado de resultados, em vez de focar apenas num tipo de resultado. É isso que veremos no próximo episódio do Líderes em Ação. Visite agora o site lideresemacau.com.br e participe de nossa comunidade virtual utilizando o workbook Como se tornar um líder 2020. Também recomendamos a leitura dos livros do César Souza, Cartas a um Jovem Líder e Você é o líder de sua vida? Uma dica de filme para estimular sua reflexão sobre o tema da liderança. Procurando Nemo, a saga de um peixinho que abandona o conforto do lar para descobrir a imensidão do oceano. Tchau e até a próxima! Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.